criam sim privilégios, Luzenor e ouvintes, e logicamente que quebra um pouco aquele discurso de que a reforma da Previdência vinha exatamente para isso, para acabar com os privilégios, para acabar com as aposentadorias especiais, para colocar os brasileiros, os trabalhadores que ao longo de sua vida contribuem para o regime de previdência deles, que cada um se aposente dentro de regras específicas, mas iguais para todo mundo, eu digo regras que sejam idênticas para todos os trabalhadores. Não é isso. E quando você disse que surpreendeu o governo, eu não diria que surpreendeu, Luzenor. Na realidade, o governo trabalhou para isso. O governo, a bancada da bala, lembre-se, o que nós vimos ontem não, já na madrugada de hoje, porque essa maratona já vem desde terça-feira, terça, quarta, quinta, é o quarto dia que os deputados entram na votação agora dos destaques em separado. E qual é a novidade da madrugada de hoje, Luzenor? É exatamente esse benefício aberto aí para os policiais, não são todos os policiais, é bom que se diga, são os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os policiais da legislativo que trabalham lá na Câmara e no Senado. Então eles vão, em vez de se aposentar, como já tinham a aposentadoria aos 55 anos, agora ficou com 53 anos, um policial se aposentar e as mulheres... No caso, o homem. No caso do homem, e a policial mulher aos 52. Aí eu pergunto aqui para o nosso ouvinte o seguinte, Luzenor, o policial que trabalha, por exemplo, no Congresso Nacional, numa casa legislativa, qual é o risco grande, o desgaste enorme que este policial sofre em relação, por exemplo, a qualquer outro trabalhador? E eu comparar com o policial que está na rua, Luzenor. Quer dizer, não dá. Isso para mim é privilégio. Não tenha dúvida. Jornalista Beto Almeida, eu faço a pergunta também para você em tom afirmativo sobre a situação de um policial rodoviário que trabalha ao longo de 20 anos na burocracia, na área interna Exato. de uma corporação. Diferente de quem está ali na linha de frente enfrentando adversidades. Por quais razões um trabalhador comum que estica a jornada por 35 anos de contribuição e aos 65 anos de idade vai se aposentar? Porque esse privilégio, a reforma deixa sim agora esse desequilíbrio no tratamento entre trabalhadores públicos e trabalhadores da iniciativa privada. E sabe, sem dúvida, sabe qual é o efeito disso, Luzenor? É um efeito cascata que vai ter naturalmente sobre os estados, tá certo? E sobre os municípios. Por exemplo, os guardas municipais vão querer esse mesmo tratamento. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, os policiais civis e a polícia militar e os bombeiros militares também vão cobrar e vão brigar, porque aí já é um caso de justiça, de paridade, de equidade, porque se as categorias em nível federal conseguiram isso, por que eles não vão conseguir aqui nos estados? É isso que eu digo. Aí sim, eu chamo isso de privilégio. Já com relação à mudança feita, Luzenor, nas pensões, principalmente para beneficiar as mulheres, eu acho que aí sim foi uma forma que eu acho que encontrada não é de privilégio, é de promover justiça. Porque eu penso o seguinte, a questão da reforma da Previdência, Luzenor, ela está sendo vista do ponto fiscal, do equilíbrio que isso vai trazer para o país, mas por trás desses números tem pessoas, tem famílias. E aí a gente tem que ver isso. Se aposentar hoje com apenas 60% do que estava previsto numa aposentadoria de quem estava na ativa e quem ganha, por exemplo, só o salário mínimo. Jornalista Beto Almeida, tem mais mudanças nos caminhos da aposentadoria para as mulheres. Daqui a pouco a gente volta, continuar falando sobre reforma previdenciária. Jornalista Beto Almeida, eu vou repetindo algumas informações que já foram veiculadas hoje no Jornal Alerta Geral para você, ouvinte, acompanhar e ter a memorização sobre o que está acontecendo nesse momento na Câmara Federal. Por exemplo, o tempo de contribuição para os homens caiu de 20 para 15 anos. O tempo mínimo de contribuição ao INSS para os homens se aposentarem. Porém, para garantir 100% do valor do benefício, os homens, nós homens, eu, Beto Almeida, Rodrigo e companhia dentro do estúdio, teremos que contribuir por 40 anos, como já estava na proposta e aprovada no texto base. Também continua valendo a idade mínima de 65 anos de idade. No caso das mulheres, Beto Almeida, caiu de 40 para 35 anos o tempo de contribuição para as mulheres terem direito a 100% da aposentadoria.
para se aposentar, as mulheres precisarão ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição ao INSS. Está claro, Beto? Está claro. Para o nosso ouvinte, eu acho que isso ficou claro. Tem que ficar muito, muito bem esclarecido essa questão, Zenor. O que foi votado já na madrugada? Hoje, o que estava na proposta era que os homens teriam que contribuir o tempo mínimo de 20 anos. Caiu para 15. Por que que caiu? Por que que os deputados justificaram isso? Pelo seguinte, Luciano, o trabalhador, principalmente aquele que é menos qualificado, quando ele vai chegando na casa dos 45, dos 50 anos, a previsão, não, a expectativa é de que ele tenha maior dificuldade em ter um emprego com carteira assinada. A perspectiva é que ele não tenha, no fim da vida, precisando se aposentar, como comprovar que ele teve, por exemplo, 20 anos de carteira assinada. Não é porque ele não trabalhou, não. É porque ele teve dificuldades de se colocar no mercado com carteira assinada. Por isso que caiu para 15 anos a idade mínima exigida de contribuição. Mas se o homem quiser se aposentar na integralidade dos seus salários, aí ele tem que trabalhar, comprovar que trabalhou com carteira assinada por 40 anos. E as mulheres, 35 anos, no caso, para ter uma aposentadoria cheia, como a gente disse, integral dos seus vencimentos. Mas se não, com 15 anos comprovado de trabalho, de carteira assinada, ela também já tem direito à aposentadoria. É o que eu digo. Essas regras que o pessoal está colocando assim, abrandar a Previdência, nesses casos específicos, é o que eu digo. No caso da mulher, eu acho que houve uma correção para se fazer justiça. Justiça, não tenha dúvida. Nesse aspecto, a gente tem que ver o seguinte, que por trás dos números frios que o governo lança, é o que eu digo, tem gente, tem pessoa que tem vida, que precisa botar comida na mesa. E ainda, Beto, sobre os policiais federais, para você também, ouvinte, internauta, memorizar, caiu de 55 anos para homens, a idade para se aposentar, de 55 anos no texto base para 53 anos, a idade para homens se aposentarem. No caso das mulheres, 52 anos. Essa regra beneficia os policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes penitenciários federais, agentes socioeducativos federais, policiais federais e policiais civis do Distrito Federal. Quando o Beto Almeida nos chama a atenção sobre as pressões a serem exercidas pelas categorias em cima das Assembleias Legislativas para impor regras semelhantes ao que os policiais federais estão tendo nesse momento, claro, se esse conteúdo da reforma passar também pelo Senado, nós teremos aí privilégios, porque, por exemplo, Beto, a pergunta é, se os policiais civis do Distrito Federal têm condições para se aposentarem com menos idade, no caso 53 anos de idade o homem e 52 anos de idade a mulher, por quais razões os policiais civis do Ceará, do Piauí, do Rio Grande do Norte e de qualquer outro estado estarão excluídos dessa regra? Não estarão, Luciano. Com certeza os estados vão ter que votar, se é que a reforma não vai incluir estados e municípios quando ela chegar no Senado. Esse é um dos pontos que com certeza vai ser briga, que vai ser analisado. Mas é óbvio que a pressão dos policiais civis e também dos militares aqui nos estados, e eu diria até nos municípios, porque a reforma tem que alcançar os municípios, aí no caso de quem tem guarda municipal, vai haver a pressão. É legítimo, legítimo agora, legítima a pressão. Naturalmente, Luciano, que eu não sei se esses policiais, em nível local, terão o mesmo poder corporativista de pressão que tem e que estão demonstrando que tem os policiais federais junto aos congressistas. Mas vai ter pressão. Mas se você também observar, Beto Almeida, que a pressão ela pode ser com mais força internamente, mas pode ganhar um sentido regional quando as polícias militares e civis começarem a deflagrar pressões de forma conjunta e simultânea em todos os estados. São 7 horas e 38 minutos, ainda sobre essas regras que estão sendo discutidas e aprovadas, a Câmara Federal vai retomar hoje pela manhã a sessão de votação para outros destaques. Entre um dos destaques, Beto Almeida, está o que propõe, o destaque apresentado pelo PDT, você resgata aí enquanto a memória falha aqui, mas há um acordo entre os partidos para aprovação de regras de transição mais suaves para os professores da ativa. A idade mínima com essa nova proposta para a aposentadoria baixaria de 58 anos para 55 anos
homens e de 55 anos para 52 anos no caso das mulheres, com o pagamento de um pedágio de 100%. Exatamente, Luciano. Então, esta etapa da votação em separado vai ser continuada hoje, porque qual é a previsão? É que o governo, aliás a Câmara dos Deputados, consiga finalmente finalizar pelo menos a votação destes destaques em separado. Mas aí entra essa questão dos professores, fazendo também essa pressão que eles têm para incorporar essas regras mais brandas também na aposentadoria deles. Luciano, eles deverão conseguir? Eu, sinceramente, eu acho que deverão. Abriu aí um pouco a porteira para isso, por que só os policiais federais terão direito a isso, senhor? Professor é uma profissão muito desgastante. Beto, um dos destaques, o Tom Silva me traz aqui a informação a serem votados nesta manhã, que é do PDT, pretende diminuir de 100% para 50% o pedágio de uma das regras de transição válida para os segurados do INSS e do regime próprio dos servidores públicos. Exatamente, senhor. Aí tem o seguinte, ó, a idade mínima cairia de 58 para 55 anos no caso dos homens e de 55... Essa é a dos professores. É a dos professores. Para 52 anos no caso das mulheres. Isso seria válido para os profissionais que já estão trabalhando, naturalmente, e que optem pela regra de transição que prevê exatamente esse pedágio que você falou de 100% sobre o tempo que falta para se aposentar. É o que prevê esse destaque do PDT. A questão das regras de transição, são tantas, são 5 fases de transição que fica até complicado você misturar tudo. Nesse momento, o que é importante frisar é esse destaque em separado especificamente para a aposentadoria dos professores vai ser votado hoje e eu creio que isso vai dar resultado para a categoria. A reforma previdenciária foi desidratada? Naturalmente, esse uso da palavra desidratada quer dizer emagrecida. Emagrecida, reduzida a economia prevista pelo governo federal. Não deixa de ser, viu, lá? Eu acho que ele tem razão. Houve sim uma desidratação, o governo tenta amenizar o termo, porque diz o seguinte, que em vez de 1 trilhão de economia em 10 anos, vai ser algo em torno de 900 bilhões de reais, o que ainda é muita coisa, diga-se de passagem. Desidratação, Beto Almeida, é a palavra também mais adequada na vida de alguns partidos que poderão perder quadros após a reforma previdenciária passar pela Câmara Federal. Um dos casos é o PDT. O ex-presidenciável, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, defendeu que a deputada Tabata Amaral saia do PDT após contrariar a orientação do partido na votação da reforma previdenciária. A jovialidade vai salvar a deputada Tabata da expulsão, Beto Almeida? A expulsão a essa altura já está descartada, né? Tá, você viu que o próprio Ciro Gomes aí já amenizou. Inicialmente ele defendia a expulsão. Olha só, não é só a Tabata. Ela e mais 7 deputados do PDT. O PDT tem uma bancada, Luciano, de 27 deputados federais. 27 menos 8 ficariam quanto se for expulso? 19. Aí 19. Tem uma desidratação gigantesca. Vamos ser bem ruim para o partido. É ruim para o partido. Mas há uma necessidade também de cumprimento das diretrizes internas dessas agremiações. Então, daí a necessidade de fortalecimento dos partidos, né, Beto? Porque quando você se filia a uma agremiação partidária e rasga no primeiro momento o estatuto do partido, qual o papel que esses partidos cumprem na democracia? Certo, mas acontece o seguinte, que o próprio PDT já abrandou e admite que não haverá aí expulsão. O máximo haverá uma advertência por escrito aos parlamentares. Porque, Luciano, no fim das contas, o partido sai perdendo quantitativamente, inclusive no fundo partidário, que é muito importante. São 7h45. Todos os deputados federais do PDT do Ceará, registre-se, votaram contra a reforma previdenciária. Ninguém ousou desafiados. Lucinha, você esqueceu do toque-toque hoje na mesa. Mas do eu Alerta posso Geral. finalizar rapidinho? Não, você vai ficar o seguinte, você vai ficar calmo, tome a sua água, porque eu já pedi 2 minutos na volta para você encerrar. Muito bem. Ainda aquela polêmica envolvendo o André Fernandes e o deputado Nezinho, né, que foi acusado de integrar a facção criminosa. Pediu desculpas, ainda tem 2 representações correndo na Assembleia Legislativa. Isso na Assembleia não deve dar muita coisa, mas na Justiça sim. O Nezinho mostrou que não desculpou e que tem
entrou com pedido Não, de Beto Almeida, indenização. não se trata de desculpar ou não. O deputado estadual correto. Nezinho Farias aceitou o pedido de desculpa. O grande problema é o estrago na imagem de quem recebe, é alvo de ataques, porque está o conteúdo lá nas redes sociais, na internet, e para seja o Nezinho, seja o Beto, seja o Luzenor, seja o Francisco, o Chico, qualquer um, quando você é vítima da agressão, da injustiça, e esse conteúdo está nas redes sociais, todas as pessoas lá que vão buscar o seu nome encontra lá alguma coisa, algum conteúdo que denigre a tua imagem. Nesse caso, a justiça tem que ser ágil. E quem ataca, quem faz agressões, acaba por arcar, e é preciso arcar com as consequências. Pois então, ele entrou no 16º Juizado Especial Civil aqui de Fortaleza, está pedindo indenização por danos morais ao deputado André Figueiredo. E mais 30 André Fernandes, pelo amor de Deus, eu prometi que não ia mais cometer esse deslize. André Beto, Fernandes. eu juro que na segunda-feira estarei aqui com papel, eu já 1 metro quadrado por 60 de altura, com o nome André Fernandes, André Figueiredo, Heitor Freire. Corrigi. Não. Meus ouvintes aqui estão me acompanhando e sabem que eu me corrigi. Agora vamos para outra. Vira a página. Corrigi, André Fernandes. 30 segundos, Beto. Ela tá fazendo toque-toque aqui. Vira a página agora, só para dizer o seguinte, que na movimentação que já existe de olho para as eleições de 2020, o PSDB, que assumiu, que mudou aí a direção estadual e municipal recentemente, está reunindo, Luzenor, já pré-candidatos. Ontem, mais uma reunião na sede do diretório aqui do partido, pelo menos 30 pré-candidatos presentes, entre homens e mulheres, de olho na sucessão municipal aqui em Fortaleza. A meta do partido é fazer pelo menos uma bancada de 3 vereadores. O PSDB só tem 1 hoje.